Irmãos, alguns domingos passados eu iniciei uma série de mensagens sobre o trabalho de Deus na vida de homens e mulheres na Bíblia. Eu tenho focado o que podemos aprender sobre a forma como Deus trabalha conosco. Hoje eu queria pensar sobre a vida de Jacó. Eu tomo por base, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós estamos trabalhando esses patriarcas e eu queria ler um texto bíblico que acredito que faça um resumo do que eu queria falar sobre a vida de Jacó. Eu, na realidade, ia fazer uma mensagem sobre Abraão, Isaac e Jacó, mas à medida que eu fui pesquisando, eu vi tanta coisa interessante para a nossa vida que deu para 2 mensagens sobre Abraão, uma sobre Jacó, e certamente Deus está falando, como tem falado ao meu coração, está falando ao seu coração também. O texto bíblico diz o seguinte, Gênesis 32, 22 a 30. É a luta de Jacó com Deus. Com Deus. Levantou-se naquela mesma noite, você está acompanhando na sua Bíblia? Vamos lá. Tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo esse que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse esse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então ele disse, já não te chamarás Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Até aí, irmãos, até aí o texto bíblico é uma experiência muito interessante, muito rica e, ao mesmo tempo, muito misteriosa. Eu queria tratar sobre essa experiência e sobre a vida de Jacó, como Deus tratou a vida de Jacó, que é referência para como Deus trata com a minha vida e como Deus trata com a sua vida. Nesses estudos, eu tenho focado o que podemos aprender sobre a forma com que Deus trabalha conosco. Hoje, então, a gente vai pensar a vida de Jacó. Quando pensamos na vida desse patriarca, um texto que é vital para a nossa compreensão do trabalho de Deus na vida de Jacó é o texto de Romanos 9. Não precisa abrir, não, eu vou citar. Quando Paulo, falando da soberania de Deus, diz que Esaú e Jacó não eram nascidos, nem tinham praticado bem ou mal. Isso é o texto que está escrito lá. Mas o próprio Deus já dizia para Sara que o mais velho ia servir ao mais moço. Eles eram gêmeos. Nasceram com a diferença de segundos, mas o mais velho era Esaú. Malaquias, analisando essa passagem bíblica, comenta que Deus amou a Jacó, porém se aborreceu de Esaú. Isso demonstra a soberania de Deus, que muitos interpretam pelo fato de Deus saber o futuro e saber que Esaú seria, na realidade, um homem impuro, um homem profano. O autor de Hebreus comenta que Esaú, por causa de uma refeição, vendeu o seu direito de primogenitura. A realidade, irmãos, é que Deus preferiu Jacó. E só essa frase, irmãos, é algo impressionante para nós. Pense bem, o nome de Jacó significa
enganador. É o que a gente chama aqui no Brasil de 171. Ele era exatamente isso aí. Pois ele tinha o hábito de enganar as pessoas. E Deus preferiu Jacó. Penso que ele escolheu Jacó em detrimento do seu irmão Esaú, para mostrar que quando ele escolhe uma pessoa para realizar uma missão, ele vai agir na vida dessa pessoa de tal forma que essa missão seja realizada. Independente de nós, pois Deus é poderoso para nos levar em triunfo, apesar das minhas fraquezas, apesar das suas fraquezas. O trabalho de Deus na vida de Jacó demonstra como Deus escolhe uma pessoa como eu ou você, trabalha na vida, na nossa vida, para que possamos realizar o propósito que ele tem para cada um de nós. Perceba que Jacó era um enganador. Jacó era uma pessoa de caráter fraco. Sabe, isso tipifica a cada um de nós. Ficamos imaginando, talvez você algum dia tenha imaginado isso, como Deus pode usar uma pessoa como eu. Sabe, se Deus usou Jacó, ele pode usar a minha vida e a sua vida também. E vou mais além. A Bíblia nos mostra, pela história de Jacó, que Deus busca e restaura o pecador. A pergunta é a seguinte: será que você escolheria Jacó para a sua equipe? Alguém viria para você líder de uma equipe, seja o que for, e diz assim: olha só, eu tenho uma pessoa boa para trabalhar com você. Olha, o único problema dela é que ela costuma enganar os outros. Será que você escolheria Jacó para a sua equipe? Jacó enganou seu irmão. Jacó enganou seu pai. Jacó precisou fugir de Canaã para não ser morto. E aí eu pergunto, irmão, o que você era antes de encontrar-se com Cristo? Será que não há alguma semelhança da minha vida antes de me encontrar com Cristo, da sua vida antes de se converter? Jacó era um nome e um apelido. Jacó significa, Jacob significa enganador. E eu pergunto, qual era o seu apelido antes de se converter? Difícil, né, irmãos? E aí, irmãos, vemos o trabalho maravilhoso de Deus na vida de Jacó. Deus ensinou a Jacó o que significa ser enganado. Ele foge de Canaã para não ser morto e vai para a casa do seu tio Labão, que era o irmão da sua mãe, Rebeca. Rebeca era a grande protetora de Jacó. Jacó fazia as bobagens dele e Rebeca sempre protegia. Mas quando ele cai na mão do irmão da sua mãe, descobre que Labão era mais enganador do que ele, mais do que ele. Labão se torna seu sogro. Porém, no próprio dia do casamento, ele engana Jacó, lhe dando a filha errada, a filha diferente. Não era o que ele... Os irmãos sabem a história. O tempo que Jacó passa com seu sogro é uma sucessão de ser enganado por Labão. Seja com as filhas, seja com os rebanhos, seja com os salários. Tudo Labão aproveitava. Se alguém era mais um 71 do que o Jacó, era o Labão. As esposas de Jacó enganaram Jacó várias vezes. Pode ler na Bíblia. Pega o seu texto de Gênesis e você vai ver isso. Seu filho primogênito, Rúben, o enganou. Quando nós vemos o episódio de José, os irmãos conhecem a história, e que você que está no Facebook, que eventualmente não tem um conhecimento maior da Bíblia, depois leia os textos de Gênesis e você vai ver a história. No episódio de José, ele foi enganado pelos 10 filhos de uma vez.
que montaram um teatrinho para dizer que José tinha sido morto, quando eles tinham, na realidade, vendido já José como escravo. Agora, pense nas suas próprias experiências pessoais. No meu caso, ao olhar para a minha história, tenho percebido que Deus coloca na minha história pessoas muito parecidas comigo. E eu reclamo delas, mas são muito parecidas comigo. Quantas vezes exclamei, aquela pessoa é tão difícil de lidar. Mais adiante eu começo a perceber que aquela característica que eu não gostei de um chefe ou de um colega de trabalho é exatamente a característica que Deus está tratando comigo. Pessoas irritadiças são colocadas para conviver com pessoas irritadiças. Pessoas que não têm jogo de cintura são colocadas para conviver com pessoas que não têm jogo de cintura. Isso tudo é a mão de Deus, irmãos, na minha vida e na sua vida. Pessoas que têm dificuldade de perdoar, Deus coloca para conviver com pessoas amargas, que não gostam de perdoar. Deus conhece muito mais de nós do que nós conhecemos a nós mesmos. Seria bom se a gente, antes de olhar para o outro, a gente olhasse para nós, para a nossa própria vida, para os nossos próprios erros. Aí nós entenderíamos mais a ação de Deus na nossa vida. O que precisamos guardar de tudo isso é que Deus é bom e faz tudo acontecer para o nosso bem. Inclusive as pessoas que Ele, na sua graça, coloca para estarem perto de nós. Essa realidade na vida de Jacó, meu irmão, minha irmã, é a nossa realidade na vida. Assim, quando pensamos na vida de Jacó, podemos ver uma pessoa que foi enganada diversas vezes e foi aprendendo como as pessoas se sentem quando são enganadas. Agora ele podia entender como seu pai se sentiu quando foi enganado por ele, como seu irmão se sentiu quando foi enganado por ele. Tudo isso, queridos, foi Deus agindo na vida de Jacó. Eu quero dizer para você que Deus escolheu você para um propósito maravilhoso. E por isso, a partir daí, ele começa a tratar o seu caráter. É assim que Deus tem tratado o meu caráter. Algumas experiências parecem muito difíceis, mas olhe por esse ângulo. São experiências de que eu e você precisamos e que Deus está te dando para trabalhar na sua vida. Eu recomendo realmente que você mude a sua maneira de ver a sua própria vida e você vai ver que algumas das dificuldades que você tem enfrentado, na realidade, são bênçãos de Deus para a sua vida. Eu vou mais além, irmãos. Muitas vezes a gente tem orado de forma errada. Pedimos a Deus que o problema que estamos enfrentando acabe logo. Eu diria que é oração micro-ondas. Coloca logo no micro-ondas, que não precisa 1 hora no forno. 5 minutos no micro-ondas resolve. A gente quer tudo rápido. Será que essa é a melhor oração? Penso que o melhor seria que a gente orasse para que Deus nos ajude a aprender com a circunstância que Deus nos deu na nossa vida. Como Jesus orou no Getsêmani, devemos decidir a tomar o cálice completo e não fugir da cruz. Pense que esse cálice é o cálice da disciplina. O cálice que muitas vezes Deus nos dá é o cálice da cura das nossas inclinações malignas. É Deus tratando no seu e no meu caráter. Precisamos olhar a vida de forma diferente e orar também de forma diferente. Outro ensinamento que a gente pode depreender da vida de Jacó é o valor da bênção. Isso é um mistério, irmãos. Uma coisa, Jacó se tornou um homem muito próspero, mas ele não conseguiu perceber que
tudo era fruto da intervenção divina logo no começo. Ele só vai perceber isso mais adiante. Ele começa a ver que tudo que ele conquistou na vida foi por causa da bênção de Deus e não por causa da esperteza, da sabedoria dele. Deus ensinou, como ensinou para Abraão, que tudo na sua vida tem que ter origem em Deus. Ele ensinou isso a Abraão, ensinou a Isaac também. Ele percebeu que Deus sustentou a sua vida em todo o tempo com Labão, quando ele esteve em Harã. Jacó via que o seu rebanho crescia mais do que o seu sogro, pela ação divina, pela bênção de Deus, e não por causa da sua esperteza. Quando Jacó voltou para Canaã, percebeu que foi Deus que mudou o coração do seu irmão, que em vez de matá-lo, o aceitou de volta. Pense um pouco, olha aqueles momentos difíceis que você viveu, ou que você está vivendo talvez hoje ainda. Reconheça que foi Deus quem manteve a sua vida, as suas esperanças e os seus planos. Nós precisamos valorizar a bênção de Deus na nossa vida. Aliás, sabe, o mero fato de eu e você termos chegado à presença de Deus e termos entregado a nossa vida nas suas mãos, já demonstra que nós somos abençoados por Deus. A bênção de Deus é um grande mistério. A Bíblia nos ensina que Deus abençoa quem Ele quer. E Ele resolveu abençoar a sua vida. Valorize muito a bênção de Deus. Acorde de manhã e diga: Deus, obrigado, porque você tem me abençoado a cada momento. Reconheça que tudo que vem às suas mãos e você consegue concluir é feito porque Deus tem te abençoado. É claro, eu não diminuo o esforço que nós temos que fazer, o trabalho árduo que nós fazemos dia a dia, mas eu quero lembrar o Salmo 127, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É claro que a sentinela vigia e os que edificam trabalham, mas se o Senhor não abençoar, nada acontece. Eu queria que você reconhecesse, meu irmão, diariamente, a bênção de Deus sobre a sua vida. Reconheça que é Ele quem transforma o teu trabalho em sucesso. Voltando a Jacó, ele teve que aprender duramente que não era a sua esperteza ou sabedoria que lhe daria a vitória na vida, mas a bênção de Deus. É por isso que ele tem uma luta com o anjo antes de encontrar o seu irmão Esaú. Jacó achava que a bênção viria do seu esforço e afirmou que não largaria a presença de Deus enquanto Deus não o abençoasse. Jacó achava que a bênção tinha que vir por luta, porque era assim que Jacó entendia a vida. Deus precisava mostrar para Jacó que a bênção é uma decisão divina. Então ele faz com que Jacó não consiga lutar mais. Quebra a coxa de Jacó, dizendo: agora você não luta mais, querido. Perceba que eu te abençoo, apesar das suas fraquezas. O meu amor por ti é maior do que as tuas fraquezas. A minha bênção vem à tua vida porque eu te amo. Eu entendo esse texto como Deus dizendo para Jacó: Jacó, presta atenção na tua vida, Jacó. Você tem sido abençoado esse tempo todo. Você saiu daqui como um homem fugido e jurado de morte. E eu estou te trazendo aqui um homem próspero, com uma família grande, 11 filhos, e eu estou movendo o coração do seu irmão e ele não vai te matar. Isso é minha bênção. Bênção de Deus. Bênção de Deus, irmão. Olha, observe a bênção de Deus sobre a sua vida. Você só chegou até aqui porque Deus tem te protegido e dirigido. Deus diz para mim e para você hoje: a minha bênção está sobre a sua vida. Seja grato a Deus por tudo que você tem,
pois tudo em sua vida tem origem na bênção de Deus sobre a sua vida. Eu queria, por último, irmãos, enfocar mais um ensino na vida de Jacó para esse domingo. Precisamos analisar o cuidado de Deus para o nosso futuro. Quem pode prever o futuro? Eu diria mais. Quem pode prever o futuro dos seus netos e dos seus bisnetos? Jacó pensou que tinha perdido José, mas Deus abençoou Jacó num livramento maravilhoso em sua vida. Se José não tivesse ido para o Egito, e os irmãos conhecem a história, agora, eu não estou justificando o erro dos irmãos de José. O erro sempre será erro. Deus não transforma erro em acerto. Mas, apesar dos erros, ele abençoa, ele continua agindo. Deus usou o erro dos filhos de Jacó com o propósito de levar José para o Egito, para que toda a descendência de Jacó fosse livre da morte pela fome. Permaneceram no Egito 400 anos até sofrerem uma dura escravidão, mas foram livres de diversos exércitos inimigos e da fome em Canaã. Isso foi um grande livramento na vida de toda a família de Jacó. Talvez, querido, e é aqui que eu quero que você preste atenção na aplicação para a sua vida, talvez você olhe hoje para muitas coisas que acontecem em sua vida e não entende a razão de tudo. Você não imagina que é Deus cuidando do futuro da sua família, dos seus netos, dos seus bisnetos, além do tempo da nossa vida. Nós vivemos tão pouco hoje, 80, 90 anos. Talvez esse seja o limite da vida hoje. Nunca podemos prever as dificuldades do futuro. Deus cuida da minha e da sua família como cuidou da família de Jacó. Pense nas dificuldades que os seus filhos enfrentam e enfrentarão, que os meus netos enfrentarão. Ore por eles. Eles podem ser os modernos José, instrumentos de Deus para a salvação de toda a sua família. Talvez a dificuldade que eles enfrentam hoje e que nós oramos e clamamos por eles sejam como as dificuldades de José no Egito. Oremos para que fiquem firmes e sejam um livramento de Deus em tempos que nós não veremos, mas que Deus já conhece. Olhando por outro lado, talvez você seja o José da sua família, suportando dificuldades hoje e mais tarde percebendo que tudo o que aconteceu foi para livramento de seus filhos e netos. Essa foi a história de José. Por causa da ação de José, toda a descendência de Jacó foi livrada da morte. Portanto, persevere, fique firme no meio da tribulação, lembre da vida de Jacó e da vida de José e não desista nunca. Deus está contigo e nada o impedirá de concluir o plano perfeito que Ele tem para você. Concluindo essa mensagem, eu fico pensando no plano de Deus para Jacó. Deus mudou o seu nome e o chamou de Israel. Esse nome se tornou o nome de toda a família. Quem era Jacó? Jacó era um enganador. Enganador. Porém, Deus o chamou de Israel. Seus 12 filhos se tornaram chefes de tribos de toda uma nação escolhida para se tornar o berço do nosso Salvador. Talvez você pensasse que Jacó tinha algo de especial, mas hoje podemos ver que Jacó era um homem comum, como eu, como você. A minha oração é que eu e você podemos nos colocar diante de Deus, que permitamos que Deus molde e trate o nosso caráter, que deixemos Deus nos discipular, que estejamos dispostos ao propósito maravilhoso que Deus tem para nós. Penso que Deus quer um propósito para a sua vida, que talvez haja um problema que Deus quer que você resolva. Talvez você se pergunte, qual o problema que Deus me deu para resolver? Olha a sua volta. Possivelmente, esse problema não seja hoje tão claro, mais adiante você vai entender.
Aí você vai se levantar e afirmar, é para isso aqui. Deus me colocou aqui, nesse lugar de trabalho, nessa família, nesse bairro, nessa igreja, para resolver essa situação. E aí você vai analisar a sua história e ver todo o trabalho que Deus tem feito na tua vida e te preparando para ser um Jacó, ou um Israel, ou um José. Pense também nos sonhos e nas promessas de Deus. O que Deus falou ao teu coração diariamente. José viu as promessas de Deus nos sonhos que ele teve antes. Talvez você nem imagina que os sonhos que você tem hoje possam ser de Deus. É Deus começando a te preparar para aquilo que Ele quer que você faça. Afinal, qual a direção que Deus deu para a sua vida? Irmãos, esse é o segredo de toda a minha e toda a sua história. Muitos de nós ficamos planejando a nossa vida sem pensar naquilo que Deus está planejando para nós. A bênção de Deus, e eu volto no que eu falei da bênção de Deus, está quando a gente está no centro da vontade de Deus para a sua vida. Se você quer ter realmente uma vida extraordinária e espiritual, você precisa considerar com dedicação o plano que Deus tem para a sua vida. Parece que quando a gente olha para a vida de Jacó, ele nunca entendeu de forma clara o plano de Deus de fazê-lo patriarca de uma grande nação. Parece que no final da vida ele talvez entenda um pouco, mas um povo que teria o nome de Israel. Talvez apenas José entendeu que Deus o mandou para o Egito para ser instrumento de salvação de toda a sua família. Sabe, irmãos, não importa se nós vivemos uma vida inteira como um Jacó ou como seu filho José. Não importa se a gente vai entender, enquanto a gente está vivo, o que Deus fez com a nossa vida. Talvez a gente só entenda quando a gente estiver na eternidade, junto com Jesus. Aí Jesus vai dizer, viu? Como eu te usei, você nem percebia. E na eternidade a gente vê como Deus nos usou lá atrás. Permita que Deus te conduza pelos caminhos da vida. Entenda que Deus usa você e a mim como instrumentos preciosos, porque Ele nunca teve a dificuldade de usar um ser humano pecador e imperfeito como nós, como Jacó. Aproveite as oportunidades da vida, reconhecendo que as pessoas com quem nós nos relacionamos são bênçãos de Deus para nós, sobretudo as mais difíceis, porque muitas vezes as pessoas mais difíceis com quem a gente se relaciona revelam quem nós somos de verdade. Reconheça sempre o valor da bênção de Deus. Ela é a coisa mais importante da nossa vida. Seja sempre grato a Deus, porque Deus tem te abençoado abundantemente. Primeiro abençoou você com a revelação de Jesus Cristo, Senhor e Salvador do mundo. E tem abençoado a você e a mim com muitas outras bênçãos que nós nem imaginamos. Ao concluir essa mensagem, eu queria, você que está assistindo no Facebook, talvez não seja membro de igreja nenhuma, eu queria que você declarasse a sua fé em Jesus. O caminho da bênção é simples. Reconheça que você é pecador, que você precisa de um Salvador e que Jesus Cristo é o Salvador que morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados. Não foram aqueles pregos que o prenderam na cruz. O que o prendeu na cruz foi o amor de Deus, o amor que Ele tinha por mim e por você. Entregue a sua vida para Jesus ainda hoje. Comece a viver a bênção de Deus sobre a sua vida. É o Espírito Santo que está te convidando para entregar a vida para Jesus. Se você, pelo Face ou pelo Atos, você assiste e nunca entregou a vida para Jesus, ore e diga, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e entrego a minha vida nas tuas mãos. Obrigado porque você morreu na cruz pelos meus pecados. Meu coração e a minha vida agora é tua. Anote, faça uma
anotação, mande que você fez essa mensagem no chat do Facebook ou no Atos, e nós vamos fazer um contato com você, vamos lhe dar um texto bíblico para que você comece a desfrutar ainda hoje da bênção de Deus sobre a sua vida, como nós desfrutamos.